Bom, pessoal, continuando nossa aula, vamos voltar aqui para o nosso Workbench. A gente precisa primeiro criar a nossa tabela, né? Que vai ser a nossa tabela cliente, para a gente poder inserir esses dados. Então, se você não lembra quais dados você tem que ter na sua tabela, volte aqui em cliente, na sua classe cliente, no connection.clientes, e veja quais são os dados que você quer. No caso, são os dados que você precisa colocar no banco de dados. Então vamos criar a nossa tabela. Nesse caso, vai ter que ser uma tabela contendo ID autoincremento. Então, a nossa tabela de criação de usuários vai ter que ser todas do tipo varchar. Então, vamos começar a criar a nossa tabela. Para quem não conhece muito e não quis assistir a nossa aula anterior sobre como criar tabelas e tudo mais, primeiro você teria que ter um create table, o nome da tabela, tá? Aqui você coloca o nome da coluna, então coluna 1, o tipo dela, e aqui coluna 2, e etc. Bem simples, bem tranquilo. Então vamos criar a nossa tabela usuário, né? Então create table cliente, perdão, usuário não, cliente. Create table cliente, então o nome dessa nossa tabela é cliente. Vou fechar aqui embaixo nosso parênteses e pôr um ponto e vírgula ali para informar que é o ponto final. Vamos colocar aqui ID, ele é inteiro, auto-incremente e não pode ser nulo, obviamente. Tá? O tamanho dele, eu vou deixar aqui que o tamanho do nosso ID vai ser sempre no máximo 10 caracteres. É só um teste, tá, gente? Eu não deixaria assim na vida real. O primeiro nome ou o segundo nome ou o nome completo, a gente poderia também colocar tipo primeiro nome e salvar dividido certinho, mas eu vou deixar tudo junto, nome completo. Vai salvar tudo aqui mesmo. Então ele vai ser do tipo varchar e vai ter o tamanho máximo de 30 caracteres. Vírgula. Idade, então idade, o nome da nossa segunda coluna, varchar também, e o máximo de tamanho que ela vai ter vai ser 2, né? Ela vai 22, não, 22 caracteres, 3 caracteres, que a idade vai até 100, né? Tá ótimo. O nosso segundo dado é o CPF e o RG, então CPF varchar, eu vou colocar aqui 15, um pouco a mais só, e o RG a mesma coisa. Pronto. Aqui a gente já cria a nossa tabela, tá? Vamos criá-la. Apertar Ctrl espaço, ela já executa. Enquanto cria nossa tabela aqui, porque eu estou renderizando o vídeo, segundo a parte 2, no caso a parte 2 e concluindo aqui a parte 3, a gente precisa dar continuidade aqui no DAO, né? Que ele primeiro vai preparar a nossa string. Então, neste caso, a gente já sabe qual que vai ser a tabela que a gente vai inserir o dado. Então, vai ser na nossa tabela cliente, certo? Quais são as colunas que a gente vai inserir dados? Nome completo, sempre na ordem correta, não podemos informar os dados nas ordens diferentes. Então, se a gente colocar dado na ordem fora, provavelmente no seu banco, na coluna nome, vai ter a idade salva, entendeu? Não é um erro do MySQL ou do Java, no caso é um erro seu mesmo. Então, nome, idade, CPF e RG, essas são as colunas que a gente vai inserir os dados, tá? Depois que a gente informa quais são as colunas, a gente escreve a palavra values e informa quais são os valores que a gente vai inserir. Como todos os nossos valores serão do tipo varchar, então eu vou informar aqui que é uma coisa do tipo varchar, tá? E o valor dela, que é assim que a gente aprendeu na aula anterior. Só que como na aula anterior a gente estava colocando o valor aqui, diretamente aqui para poder salvar, a gente não vai usar dessa forma neste caso. Por quê? Porque a gente vai pegar direto do código, no caso da tela lá, onde o cliente está digitando e jogar aqui os valores,
certo? Então aqui é um ponto de interrogação. Então quantos dados a gente tem? 4 dados: RG, CPF, idade e nome, certo? Então preciso colocar 4 pontos de interrogações aqui para informar para ele que vai vir de outro lugar, ok? Depois que o SMTP já preparar a nossa query aqui para poder inserir o dado no banco, a gente precisa pegar esses valores lá da classe. Por quê? Porque aqui no CRUD completo a gente está setando as informações tudo lá para nossa classe. Então precisamos pegar os dados da classe agora. A gente já inseriu e vai pegar os dados da classe para poder jogar no banco. Então a gente pega o smt.setString, que é uma string que a gente está pegando, tá? E tá vendo que ele tem aqui, ó, dois parâmetros, que um é inteiro, que é o parâmetro index, e o segundo aqui é uma string, porque eu estou colocando setString. Eu vou informar para você por que é isso. Se eu colocar aqui 0, eu estou inserindo o ID do cliente. Tudo na programação é zeros e uns. E o index sempre inicia no 0, nunca no 1. Então, basicamente, 0 ID, 1 nome completo. Ok? Então 0 ID e o número completo. Só que como o ID a gente está colocando que ele é auto-incremento, então ele vai sozinho. Então eu estou ensinando a parte 1 aqui. Tá? Agora eu preciso falar da onde que vai pegar o valor. Tá, na posição 1, ok, na coluna 1, que é a coluna nome completo. E qual que é o dado que eu vou jogar lá dentro? Eu vou chamar aqui em cima o nosso parâmetro cliente, que é a variável c.get nome completo. Então aqui eu já estou pegando lá da classe, depois que eu inseri na classe. Aqui é a mesma coisa. stmt.setString, a posição 2, que agora no caso é a idade, e falo que é c.get idade. stmt.setString, na posição 3, né? 4 não, c.getCPF. E a próxima, que é a stmt.setString, na posição 4. Agora eu pego o nosso RG. Tá? Nesse exato momento a gente acaba de pegar tudo o que a gente quis, né? E podemos jogar no banco de dados. Está tudo aqui no STMT agora. Como que a gente faz para jogar no banco? A gente pega o stmt.execute update para executar e atualizar lá dentro, tá? Bem simples. Os pontos de interrogação é informando que são 4 valores para serem jogados no banco. Aqui tem 4 valores e aqui eu informo qual que é a posição da coluna de cada um. Coluna 1, nome, 2, idade, 3, CPF e o 4, RG. Tá? No nosso cat, eu vou dar um JOptionPane aqui mesmo, vou utilizar um JOptionPane. Só para poder usar o nosso E aqui em cima do... Aqui o nosso E do SQL, tá? No erro ao salvar os dados. E o e.toString é para jogar o erro na tela, tá? Certo. Agora falta apenas uma coisa para a gente fazer, que é aqui na nossa classe. Pode ver que continua dando erro, porque eu estou usando algo do tipo SQL exception, mas não tem nada de SQL aqui. Por quê? Que a gente precisa instanciar aqui também a nossa classe DAO, cliente DAO, cliente DAO, cliente. E aqui embaixo, depois de capturar os dados e jogar dentro das variáveis da nossa classe cliente, eu pego e falo cliente DAO, criar registro no banco de dados, e passo a nossa
nosso objeto aqui, tá? Acho que de resto a gente não tem mais nada para fazer. Vamos só testar isso aqui, porque esse SQL Exception não deveria estar dando erro. Pessoal, voltando, eu tive que dar um pause aqui rapidinho na nossa aula. Ele está dando erro aqui porque eu preciso ter informar que é do tipo SQL o nosso método, tá? Então eu vou dar um throws SQL exception para informar que ele pode dar esse tipo de exceção e aqui o erro sai, tá? Aparentemente está tudo certo. Eu preciso testar só para ver se está dando tudo ok. Vamos ver se a gente pega algum erro aqui na hora para a gente poder testar juntos, tá? Então eu vou pegar aqui o nome completo e vou digitar Joãozinho programador. A idade dele é 17 anos, o CPF dele é 000000000-00. O RG dele, qualquer dado, e vou clicar em salvar. Quando eu clico em salvar, ele deu uma exceção aqui pra gente, deu um erro. Tá? Deu erro no nosso try, aqui no nosso exception, tá? Ele deu erro na criação da tabela. Ele não encontrou a tabela, por isso que ele deu erro. Incorreta definição da tabela. O problema do Workbench é isso, alguns espaços pode ser que deem problema. Vamos utilizar aqui o use tutorial para ele ver que estamos usando esse banco. ID, auto incremento. Eu não disse qual que é a primeira chave, provavelmente é isso. Primary key. Pode ser este o problema. Mas vamos ver se é ou não. A tabela foi criada. Se eu executar a nossa tela e digitar os dados foram salvos. Não deu mensagem, pode ver que não deu erro. A gente deveria criar isso, né? Vamos criar. Depois de ser salvos os dados do banco, vamos colocar aqui, ó, que aqui não é o momento que salva em si. Aqui, ó, depois dessa mensagem, ele vai informar o sistema show message dialog. Ele vai informar o nosso sistema que foi salvo os dados do banco. Então, dados salvos. Não. Os dados foram inseridos com sucesso. Ok, eu já sei que salvou, tá, gente? Eu vou salvar de novo, só que eu vou escrever certinho pra gente comparar. Então, Murilo, idade, X anos, CPF, RG, e vou clicar aqui em salvar. Ele deveria dar uma mensagem e ao salvar dados no MySQL, a idade passou do tamanho que a gente esperava. Lembra? At raw linha 1 aqui, ó. Ele está dando long for column idade. Nossa coluna aqui no banco de dados, na idade, já tem 3. E eu escrevi X anos. Como é maior, ele deu erro. Então eu vou digitar 17. E agora eu consigo salvar o dado. Os dados foram inseridos com sucesso. Vou dar um OK. Vou voltar aqui no Workbench e vou verificar se realmente foi inserido os dados. Vou dar um select na nossa tabela cliente para mostrar todos os dados inseridos. E ele vai até o banco e mostra, ó, os dados foi Murilo, o CPF foi esse. Tá ok? O primeiro não está aparecendo porque eu sabia que ia aparecer somente depois que eu colocasse o meu JOption pane e validasse realmente. Porque na hora que eu salvei os dados, eu estava com a tela já que tinha dado o erro aberto. Então, vamos novamente executar. Vou digitar aqui Joãozinho programador. Idade 29 anos. CPF
RG, salvar, os dados foram inseridos com sucesso. Vamos voltar ao banco, dar um select no cliente e tá lá o Joãozinho, programador. Para ficar bonitinho, vamos dar uma incrementada aqui. Depois que os dados foram salvos, eu vou criar um outro método aqui, private void limpar campos. Vamos limpar os campos, né? Porque está salvando e não está limpando. O nosso jText field nome completo ponto set text um campo vazio. Não estou colocando nada, não. Então estou setando 0 de informações dentro desse campo. Vamos para o próximo, jText field idade ponto set text e campo vazio também. jText field cpf.set text e vazio. O próximo é o rg.set text vazio também. E depois de enviar para a classe DAO, ele vai limpar os campos. Se eu executar a tela e pegar o nome completo, vou colocar Maria, 18 anos, qualquer número, salvar, os dados foram inseridos e ele limpa os campos novamente. Pode ver que ele não está em nenhum local, né? Ele está aqui ainda no salvar. A gente tinha que dar um focus para cá. Depois que ele limpar todo mundo, um jText field completo ponto request focus. No caso, ele está requerindo foco em cima desse campo. Então, o cursor no caso vai ficar assim, ó. Se eu digitar Cristiano da Silva, a idade dele é 38, CPF qualquer, RG qualquer, salvar, aí ele informa que os dados foram inseridos, limpa e o request volta para cá para continuar digitando aqui, ok? A próxima aula a gente vai popular isso aqui, beleza? Nosso JTable. Então ficamos por aqui, abraço e fui!